Oi, gente, tudo bem? Então, hoje o nosso estudo vai ser análise linguística, que é o conteúdo que se refere à gramática, tá bom? Nós vamos estudar o substantivo. Vamos entender o que é substantivo, em que momento do nosso dia a dia a gente utiliza, para que serve o substantivo e por que a gente tem que estudar o substantivo, tá bom? Por que o substantivo é diferente, por exemplo, de outras classes gramaticais? Bom, gente, inicialmente eu tenho que dizer para vocês que o substantivo é uma categoria de palavras, uma classe gramatical básica nos processos de comunicação. Isso porque o nome das coisas, tanto aquilo que já existe quanto aquilo que ainda vai ser criado, é substantivo, gente. Por exemplo, nós temos aqui essa imagem, nós temos 3 pessoas e cada uma delas tem um crachá. Esse crachá traz o nome delas. Gente, o nome de cada uma dessas pessoas é um substantivo. O seu nome é um substantivo, o meu nome é um substantivo. Tudo que você olha ao seu redor que tem nome é substantivo, tá bom? É uma necessidade do ser humano dar nome às coisas que existem. A gente convenciona um nome para tudo que é criado. E esses nomes que nós damos para as coisas, para os objetos, para as pessoas, para os animais, para as nossas emoções, tudo isso é substantivo, ok? Então, o nome de tudo que existe e de tudo que ainda vai ser criado é substantivo. Então, imagine a importância. O seu nome é um substantivo. E agora nós vamos ver como esses nomes, como esses substantivos são categorizados, como eles são classificados, tá bom? E por que é importante a gente saber disso? Bom, prestem atenção. Você é uma criança, um adolescente. E aí o que é que acontece? Todas as pessoas, todos os seres que têm as mesmas características que você são classificadas como crianças ou adolescentes, certo? Esse é o substantivo comum. É o nome do grupo, da categoria que você faz parte. Todos os seres que têm características semelhantes à sua são chamadas de crianças ou adolescentes, certo? Agora, quando você foi retirado desse grupo comum pelos seus pais e eles escolheram um nome para você, esse nome passou a ser propriedade sua. Por isso que a gente diz que é um substantivo próprio. Vem da palavra propriedade. O seu nome é propriedade sua. Seu pai, sua mãe, alguém foi no cartório e registrou. Esse nome pertence a essa pessoa. Então, é propriedade sua. Se é seu nome, se é sua propriedade, ele não é escrito igualzinho a todos os outros substantivos. Existe algo de diferente. E qual é a diferença? A inicial. Todo substantivo próprio, todo nome que é propriedade, tem que ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Então, por isso que o seu nome é escrito com letra maiúscula. Aí eu tenho aqui 3 homens, eles têm as mesmas características. Então, o substantivo comum que dá nome para eles é homem. Se eu tirar qualquer um deles desse grupo comum e der um nome para ele, esse nome vai ser propriedade. Então, eu tiro qualquer um deles e dou o nome de Abelardo. Pronto, Abelardo é nome próprio, é propriedade de um desses 3 que a gente está vendo aqui. A mesma coisa com os animais. Por exemplo, você olha um cachorro na rua, você está vendo um cachorro. É qualquer um. Você não sabe o nome dele. Ele é comum, ele faz parte de um grupo que todos os animais têm as mesmas características, certo? Agora, se você decide pegar aquele cachorro que você viu na rua, levar para sua casa e adotar, você vai dar um nome para ele. Digamos que o nome dele seja Bingo. O nome desse cachorro agora vai ser escrito com letra maiúscula, porque ele possui, ele é dono, ele é proprietário de um nome, certo? Então, vamos revisar. Substantivo comum é o nome das categorias comuns, que todos os seres têm as mesmas características, e o próprio é quando você tira um desses seres desse grupo comum e dá um nome próprio, que é propriedade dele. E por isso se escreve com a inicial maiúscula. Todos os comuns com letra minúscula, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Quais as outras categorias que existem? Gente, na estrutura de formação das palavras, a gente pode ter palavras, pode ter nomes de coisas que elas são formadas por apenas uma peça, uma palavra. E aí, quando é formado por uma só palavra, a gente diz que é simples, é só um, é simples. Quando é formado por mais de uma palavra, quando nós agrupamos 2 palavras ou mais para formar o nome de uma coisa,
Aí a gente diz que esse nome ele é composto, é um substantivo composto. Então vamos revisar. Tudo aquilo que só tem uma pecinha é simples. Se teve mais de uma peça, é composto. E cada peça é como se fosse uma palavra. Então percebam, roupa é só uma palavra. É o nome de um objeto que nós utilizamos, é só uma palavrinha que forma o nome desse objeto. Então roupa é um substantivo simples. Agora, quando eu vou formar um nome de um outro objeto, guarda-roupa, aí eu peguei a palavra guarda, que existe sozinho, e peguei a palavra roupa, juntei e formei um nome de um objeto. Então, esse substantivo é um substantivo composto. Perceberam a diferença? A mesma coisa acontece com a palavra sol. Sozinho é um substantivo simples. Girassol. Nós juntamos duas palavras para formar o nome de um único ser, da flor girassol. Então, aqui o substantivo girassol é composto. Por que eu escolhi esses dois exemplos, guarda-roupa e girassol? Porque eu gostaria que vocês percebessem que nem todo substantivo composto vai ser separado por esse tracinho que a gente chama de hífen, certo? Existem substantivos compostos que a gente escreve tudo junto. E aí, como que eu vou diferenciar, professora? Do jeitinho que eu expliquei para vocês. Se o nome é formado por uma só palavra, uma só peça, ele é simples. Por mais de uma, ele é composto, certo? Além disso, gente, lá quando a gente vai criar as palavras, a gente tem o substantivo primitivo e a gente tem o derivado. Vamos observar bem a imagem dessa árvore. A gente vê que aqui na raiz, que é o que dá origem, né, para toda aquela árvore que está exposta, lá na raiz nós temos algumas palavras, que são os substantivos primitivos. E lá nos galhos a gente tem os substantivos derivados, ou seja, os substantivos derivados, eles surgiram dos primitivos que estão lá na raiz. Então, aqui na raiz eu tenho, por exemplo, o substantivo jornal, que é primitivo. E lá em cima ele deu origem para o substantivo jornalista. Perceberam? Aqui embaixo eu tenho casa, e casa dá origem para o substantivo casamento, certo? Então, o substantivo primitivo é aquele que está lá na raiz. Ele dá origem para as outras palavras, que são as palavras derivadas. Elas surgem de outras palavras, certo? Então, o substantivo primitivo é aquele que está bem aqui na raiz, que ele dá origem para outras palavras. E como se chamam as palavras que surgem dos primitivos? Derivados. Tudo bem? Além disso, gente, nós temos uma outra classificação, que é o concreto e abstrato. Gente, não existe essa história de tudo aquilo que eu não posso pegar é abstrato. Não é assim, tá bom? Vamos desfazer esse mito. Na verdade, o concreto é aquilo que existe sozinho, ele não precisa de outro ser para existir. Já o abstrato, sim, ele vai precisar de um outro ser para dar origem à sua existência. Como assim, professora? Vamos ver o exemplo que vai ficar mais simples, tá? Pão é concreto. Se eu, professora Eliette, deixar de existir, o pão vai continuar existindo, ele não precisa de mim para existir. Agora, a fome precisa de um ser para existir, porque a fome só existe se alguém sentir essa sensação que a gente chama de fome. Perceberam a diferença? Então, a água a gente também não consegue pegar, a não ser que você vá lá transformar no seu outro estado físico da matéria para ela ficar sólida. Mas isso aí é assunto do professor de ciências. Bora continuar aqui com a nossa aulinha de português. Então, a água, ela é concreta, ela existe. Se eu deixar de existir, gente, a água vai continuar a existir. Mas a sede, ela só existe se alguém existir para ter a sensação da necessidade de beber água, certo? A sede é essa sensação que a gente tem. Então, a água existe sozinha, ela é concreta. A sede precisa de alguém para ter essa sensação, senão a sede não existiria, certo? Então, concreto é tudo aquilo que existe sozinho, não precisa de outro ser para existir. E abstrato é aquilo que precisa de outro ser para garantir a existência. Tudo bem? Por exemplo, responsabilidade. A responsabilidade só existe se alguém existir para ter esse traço de personalidade, certo? Então vamos adiante. Coletivo. Gente, o substantivo coletivo é o nome que a gente dá para as coleções que existem no mundo. Por exemplo,
Eu coleciono chaves, eu tenho um molho de chaves. Mesmo que eu não colecione chaves, mas se na minha casa tiver muitas portas, aquele monte de chave que eu coloco em um chaveiro, como esse exemplo que a gente tem aqui na imagem do nosso slide, isso é um molho de chaves. Na nossa escola, por exemplo, tem muitas portas. Então, alguém tem um molho de chaves que abrem as portas da nossa escola. Tudo bem? Outro exemplo é constelação. Aquele monte de estrelas que a gente olha no céu. Constelações, ok? Então, vamos lá. Gente, e os substantivos? Eles podem mudar de acordo com a situação em que eles se encontram, certo? Por exemplo, eles podem flexionar, eles podem se modificar no que diz respeito ao gênero. Tem alguns que eles se classificam só em masculino e feminino, que é aqueles que a gente utiliza para os seres do sexo masculino e para os seres do sexo feminino. Por exemplo, ele é um campeão, ela é uma campeã. Ele é um ator, ela é uma atriz. O que nós temos que ter cuidado aqui é só para perceber que algumas palavras, basta a gente acrescentar o A, por exemplo, professor, professora, é só acrescentar o A. Campeão e campeã, a gente tira o O e aí fica a forma feminina. Mas tem palavras que elas se transformam totalmente do masculino para o feminino, como por exemplo, boi, vaca, certo? Então, como eu vou saber isso, professora? Leitura e uso contínuo da língua no dia a dia, porque isso é convenção. Que é convenção? São palavras que são criadas, como eu expliquei lá no comecinho da nossa aula, para dar nomes para as coisas. E aí essas palavras elas vão surgindo e a gente vai se acostumando a usar essas palavras e ver a sua forma do masculino e feminino, certo? Então, algumas coisas a gente aprende por regras regulares da língua, e outras a gente aprende fazendo o uso da língua no nosso dia a dia. O feminino e masculino de palavras que se modificam totalmente, que existe uma forma para o feminino e outra para o masculino, é um desses casos, que a gente aprende através do uso corrente da língua. Tudo bem? E outra flexão de gênero vai nos dizer que existem substantivos que eles são comuns, tanto para o masculino como para o feminino. O que isso significa dizer, professora? Significa que a palavra, o substantivo é o mesmo. A diferença eu vou fazer é para o artigo que acompanha. Então, eu posso dizer o profissional, a profissional. E aí eu vou saber diferenciar qual é o masculino e qual é o feminino, porque a palavra em si, ela não vai mudar. Por isso que o nome é comum de dois gêneros, porque é uma palavra comum, igual para utilizar tanto para o feminino quanto para o masculino. Tudo bem? Uma dúvida recorrente, como a gente faz essa utilização e que tem uma dicasinha básica gente, os substantivos que terminam em ista, por exemplo, todos eles são comuns de dois gêneros. Dentista, artista, todos eles a gente vai utilizar como comuns de dois gêneros e a diferença vai ser feita pela palavrinha que acompanha, o e a, que a gente chama de artigo. Nós vamos estudar um pouco mais à frente, tudo bem? Então, só para revisar, comum de dois gêneros é quando a gente utiliza a mesma palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai diferenciar, professora? A palavrinha que acompanha o artigo. Então, eu digo o profissional masculino, a profissional feminino, certo? Eita, complicou um pouco mais? Não, também é simples. Tem alguns substantivos, gente, que são os mesmos nomes para o masculino e para o feminino, e que a gente não vai modificar nem a palavra que acompanha, nem o substantivo. Como eu vou perceber se trata do masculino ou feminino? No contexto, ou seja, na situação de comunicação. No texto ou na fala, eu vou entender se é masculino ou feminino. Por exemplo, a testemunha. Não existe o testemunha. Não. A testemunha tanto faz ser o masculino ou feminino. Não vai se modificar. Eu vou perceber de que gênero se trata no decorrer do texto. Vai haver no texto alguma dica que vai me dizer. Por exemplo, Abelardo é a testemunha-chave do caso. Pelo nome, pelo substantivo próprio que me diz quem é a testemunha, eu sei que é uma testemunha do sexo masculino. Beleza? E assim por diante. Então, o membro, a vítima, a pessoa, a criança, todos são substantivos sobrecomuns, ou seja,
são palavras que são utilizadas tanto para o masculino quanto para o feminino e que a palavrinha, o artigo que acompanha, também não se modifica, ok? E aí a gente tem mais um que só é utilizado para animais, tá bom? O epiceno, que é substantivo do gênero epiceno, professora. Como é a flexão deles? Gente, são animais que para estabelecer o masculino e o feminino, a gente não modifica a palavra, a gente só acrescenta macho ou fêmea no final. Por exemplo, peixe, peixe macho, peixe fêmea. Jacaré, jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra, cobra macho, cobra fêmea. Baleia, baleia macho, baleia fêmea. E assim por diante, certo? Então, são alguns nomes de alguns animais que a gente tem nesse caso, que a gente utiliza a palavra fêmea e macho no final, depois do substantivo, para determinar qual é o gênero, se é masculino ou feminino, ok? E aí a flexão de números, gente, é o singular e o plural que essas palavras elas vão adquirir de acordo com o contexto, com a situação. Qual é a grande dica aqui? Algumas formas de singular e plural a gente estabelece só colocando S no final. São palavras que terminam em vogal, por exemplo, porta, portas. Aí eu só acrescento S. E as palavras que terminam em R, professora? Aí eu vou acrescentar ES no final. Mar, mares. E aí, meus queridos, a gente compra um hambúrguer e 2 hambúrgueres. É uma forma bem difícil da gente ver no nosso dia a dia e que quem fala a forma correta soa até meio estranha, né? Mas é o certo. E quando termina em L, eu retiro esse L e acrescento IS. Então, animal, animais, tá bom? E quando termina em ão, tem duas formas de fazer o plural. E isso aí a gente também aprende por convenção, que foi aquele processo que eu já expliquei para vocês, tá bom? Do uso corrente da língua no nosso dia a dia. Então, cidadão, cidadãos. Leão, leões, tá bom? Pão, pães. Existem essas formas, tá bom? E aí a gente tem irmã, irmãs. Então é assim, gente. E ainda tem algumas formas que elas não mudam quando a palavra já termina em S. Por exemplo, lápis, o lápis, os lápis. Essa palavra ela não vai modificar do singular para o plural, ok? Lá no final eu tenho uma lista de apoio com alguns exemplos de substantivos de todos esses casos que a gente estudou agora, tá bom? Vamos ver o último caso de flexão, que é o grau. Gente, o grau determina o tamanho normal, o diminutivo, que é pequeno, e o aumentativo, que é o grande, tá bom? Então, por exemplo, mulher, grau normal, mulherzinha, diminutivo, mulherão, aumentativo. Qual é o grande detalhe do uso da flexão de grau dos substantivos? Gente, essa flexão não é só utilizada para dizer o tamanho das coisas e das pessoas, não, tá bom? Também existe uma carga de sentido que pode ser utilizada tanto para demonstrar carinho, quanto para menosprezar ou supervalorizar. Por exemplo, eu digo assim, você é mulherzinha. Essa palavra mulherzinha, ela pode ser utilizada como uma forma de diminuir a importância daquela pessoa, tá bom? Em alguns casos é considerado até um xingamento. Você age como mulherzinha. Quando eu utilizo mulher, é o grau normal. Mas o mulherão, tanto pode dizer que ela é uma mulher grande, quanto eu posso utilizar para dizer que ela é uma mulher super importante, super inteligente, uma pessoa de alto valor, de altas capacidades, de grande beleza também, pode fazer referência a atributos físicos. Então, percebem a diferença? Então, a gente pode utilizar o grau do substantivo para dizer só o tamanho das coisas, mas a gente também pode utilizar o grau do substantivo para falar sobre a importância, para diminuir ou para supervalorizar a importância dos seres, ok? Aqui nós temos o material de apoio que eu falei para vocês. Então, a gente fica por aqui, estudem, usem a rotina de vocês que está vindo uma explicação bem detalhada sobre substantivo também. Assistam a esse vídeo novamente, façam pausas, façam anotações sempre que julgarem necessário, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!